Pois é, eu sou tudo que eu quero ser, eu sou todas as coisas. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 13º do livro de Ouro de Saint-Germain. Meu nome é Fátima Cris, eu sou mestre Reiki e eu sou especialista no livro de Ouro de Saint-Germain e nos mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Então, esse capítulo 13º, ele fala assim, o título, Eu Sou. Só que lá no capítulo 1º também já foi o mesmo título. Mas por que que Saint-Germain está reforçando isso? Porque ele quer que a gente entenda que o eu sou, ele faz parte da nossa vida, ele é todas as coisas. Então, a partir do momento que a gente vai internalizando isso, você vai reconhecendo que eu sou, o eu sou todas as coisas, vai fazer sentido para a gente que a gente conseguiu, pelo menos, dar um passo à frente. Porque quando a gente consegue, a gente continua falando que eu não sou, eu não consigo, isso não é para mim, você está desqualificando totalmente o eu sou. Então, a primeira coisa que ele fala é vigiar em vossos pensamentos, para a gente realmente ter certeza do que a gente está pensando, e não ficar só é, ligado no que as outras pessoas estão falando. A gente tem que se internalizar e assim, eu sou, ok. Respira, deixa o eu sou vir de dentro. Eu sou, eu sou. Eu já falei isso várias vezes, né? Você ficar mantendo essa energia vindo de dentro de você. E só eu sou. Então, primeira coisa, vigiar os pensamentos, você se harmonizar, vigiar os pensamentos e harmonizá-los, ligando eles diretamente ao eu sou, repetindo essa frase, lendo o livro, lendo alguma coisa que vai deixar você satisfeito e vai deixar você compreendendo o que é realmente isso. É, ele fala assim que quando você se sentir crítico, julgador, você começar a ver imperfeição nas outras pessoas, você, opa, peraí, porque eu estou deixando o externo, né, o exterior, o meu exterior, ficar analisando essas coisas, quando, na verdade, todos nós temos o eu sou, cada pessoa tem o eu sou. Então, se você reconhece que a outra pessoa tem o eu sou dela também, e aquele eu sou está agindo de forma imperfeita, aí você não vai julgar. Você não vai julgar mais ninguém, você vai ficar, ok, então deixa aquele eu sou lá criar a imperfeição, porque o meu eu sou não vai criar a imperfeição, você não vai começar a julgar, você não vai começar a criticar, você não vai começar a se irritar com as outras pessoas porque não gosto muito de. Porque você vai começar a entender que todos nós somos um, que é uma coisa só. Então, aí sim você vai estar realmente praticando, você vai estar dando passos nessa sua jornada de se tornar o eu sou. Então, a gente tem que observar, né, vigiar, ele sempre fala, né, orar e vigiar os pensamentos, vigiar o externo. Os pensamentos é para a gente não se deixar conectar com o externo o tempo todo, porque a gente deixa acontecer muito isso. A gente está muito bem fazendo a nossa oração, assim, os nossos mantras, né? O nosso momento de conexão, e de repente vem uma coisa externa, a gente já manda um pensamento, mas de novo aquilo. Ou seja, você não reconheceu o eu sou naquela outra pessoa, naquela outra situação. Então, realmente, o Saint Germain, ele fala, vocês estão avançando, a gente já está no 13º capítulo, a gente está avançando. Por isso que ele fala novamente, nesse capítulo, eu sou, para a gente voltar a estaca zero e começar a praticar novamente. É como se fosse repetindo. Vamos lá, olha. Esse livro aqui é uma repetição de todo o passo a passo de como você vai chegar na maestria pessoal. Você, como você vai atingir o seu eu superior. Mas não é você sentado falando eu sou e julgando todo mundo. De jeito nenhum. Isso não vai acontecer, porque ele fala a partir de um minuto que você observa a imperfeição no mundo de outra pessoa, você já perdeu, assim, é como se você tivesse perdido o que você acumulou de energia do eu sou em você. E a outra coisa que ele fala também, que eu acho assim, muito importante, é a gente não ficar se comparando, porque a comparação não leva a lugar nenhum. Ainda por cima, nessa
estrada espiritual que a gente está buscando. Então, se você tem um grupo de estudantes e você vê que um está mais avançado que o outro, e esse outro, né, ele começa a realizar mais coisas, aí você fala, fulano está mais avançado que eu, então eu estou mais avançada do que outra pessoa. Nesse momento é que você novamente volta a estaca zero. Por quê? Não é na comparação, porque cada um tem a sua educação anterior, os seus ancestrais. Nós somos a soma de tudo que nos fez chegar até aqui. Então, o que nos fez chegar até aqui é que vai comprovar que nível que nós podemos evoluir. Nós podemos ir mais rápido, podemos ir mais devagar, mas cada um é cada um. A gente não pode ficar se comparando com o outro. Isso é ineficaz. O que nós podemos fazer é nos inspirar vendo a evolução do outro e pensar assim, olha, eu também posso evoluir, posso ir mais rápido se eu fizer praticar mais vezes, me internalizar mais vezes, se eu praticar mais coisas boas. Então, a gente pode se inspirar, admirar e nunca comparar, julgar e depreciar outra pessoa. E o Saint-Germain ele fala uma coisa assim, muito maravilhosa, que é, a partir do momento que a gente começar a praticar e internalizar mais ainda o eu sou, eu sou, eu sou, é bem capaz da gente se tornar um com o próprio Saint-Germain. Ele fala assim, olha, meus bravos, avançai, não vacileis, empunhai o cetro do domínio. Levantai-o porque eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheceste. Vinde, deixai-me sustentar-vos com meu forte abraço, para que, onde havia dois, por tanto tempo, haja apenas um eu sou. Então, a partir do momento que a gente vai pegando esse domínio, essa força, e vai compreendendo as coisas, a gente se torna um, né? A gente não fica mais separado do Saint-Germain, nem de nós mesmos, a gente não se sente mais separado, aí sim a gente se sente o Deus, a gente se sente a centelha divina, a partícula de Deus dentro de nós, nós reconhecemos. E isso é que é importante na nossa vida, a gente começar a praticar para poder chegar a um certo nível que a gente não veja mais a distinção entre ele e nós. É claro que para a gente chegar à iluminação, a gente vai ter que tirar muita casca de cebola, né? Vai ter que tirar, como muita gente fala, né? Você vai ter que se despir de tudo que a gente foi acumulando dos nossos antepassados e de toda a nossa linhagem ancestral. Mas como é que a gente vai fazer isso? Só no momento que a gente internalizar o eu sou, conseguir até acessar os nossos registros acásticos, que as pessoas falam muito aí. Mas o que são os registros acásticos? São tudo que a gente fez, está lá anotadinho, tudo que a gente fez de bom, de ruim, mas está lá. É como se fosse assim, uma gravação de tudo que nós fizemos antes, agora e faremos depois. Mas como é que a gente vai acessar isso? A partir do momento que a gente reconhecer a nossa essência. Então, continuando aqui, o Saint-Germain fala uma coisa assim, muito interessante, que é para o nosso cérebro. Às vezes a gente está com a mente muita informação, a gente se perde, né? Uma amiga estava falando assim que ela está praticando o Ho'oponopono, mas ela já não está mais vendo resultado, porque ela está praticando assim intensamente. É, ela escuta uma vez, duas, três, quatro, deixa o dia inteiro tocando, mas ela fala assim, eu quero limpar tudo de uma vez, mas não é assim, você tem que, com intenção, e dar um momento de reflexão para o seu próprio cérebro, porque às vezes você não dá, você que não, eu quero limpar tudo de uma vez, porque a partir do momento que você limpa uma parte, surgem outras coisas que você nem lembrava mais que existiam. Então, você vai ficar num eterno limpa e aparece mais, limpa e aparece mais, e no final das contas, a sua mente ela fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Muita gente está passando por isso, passando por tanta informação que está entrando,
e ela não está se dando um tempo para refletir, parar e refletir. Aí o Saint-Germain, ele tem aqui uma afirmação para o cérebro, que é assim: eu sou a aceleração das células desta minha estrutura cerebral, que faz expandir e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Ou seja, é como se fosse. A gente pode até pedir para estruturar, para ficar só o que a gente precisa naquele momento. E o que não, a gente não precisa, que ela venha, que essa informação venha em outro momento, que essa informação apareça depois. Porque se a gente for colocando tudo que a gente, eu quero saber tudo, né? Eu quero ter o conhecimento total, quero saber a verdade toda. Então vem tudo, vem um download completo. Aí muita gente não aguenta, muita gente acaba pirando, acaba se perdendo e fala assim: não, eu não queria isso tudo. Então a gente tem que fazer por conta-gotas e direcionar. Então, essa afirmação aqui do Saint-Germain para a gente direcionar o nosso cérebro. Ok, o cérebro vai receber informação, mas eu quero que ela seja direcionada, né, para a minha poderosa presença interna de forma inteligente, sabendo dividir o que eu preciso agora nesse momento e o que eu não preciso, que venha depois ou que fique guardado, mas que não tem influência agora, porque se tiver influência, você está pensando uma coisa, mas você já está pensando em outra. E aí você não sabe para onde que você vai dar atenção. Por isso que muita gente está perdida de tanta informação que recebe, ainda tem que lidar com as coisas da realidade, do externo que está ao nosso redor. Então, muita gente está assim. Eu já estive assim em algum momento, né, que é muita informação, a gente quer aprender tudo rápido, não, eu não posso perder tempo, mas não é assim, não é que vai perder tempo. A gente não precisa se preocupar com o tempo, né? O Saint-Germain ele fala o tempo todo, não se liga nisso do tempo. A informação vai vir na hora certa, mas se você pede que venha tudo, eu quero saber tudo, quero saber a verdade toda. A gente não aguenta, então tem que ser realmente por etapas, por camadas, a gente vai como se fosse rasgando vários véus. Esse aqui agora foi. Então eu passei um portal, agora para o próximo. A gente vai andando, é assim que a gente vai evoluindo. Você não consegue evoluir de uma vez e se iluminar de uma vez. É só mesmo para quem tem é, 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 muita coragem. Mas olha quanta gente reclama, né? Que iluminou e aconteceu, perde tudo, acaba tudo, se desinteressa pelas coisas, por esse mundo, por essa vida, e quer ir para outro lugar. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, por isso que é um passo a passo, e aqui o São Germain está trazendo novamente a mesma instrução lá do capítulo 1, de outra forma, revestido de outras afirmações, de outro entendimento, para a gente poder evoluir um pouco mais. O capítulo, ele começa assim muito interessante, que ele faz aqui pelo menos umas 15 afirmações: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a energia que usa em cada ação, eu sou a luz iluminando cada célula do meu ser, eu sou a inteligência, a sabedoria dirigindo cada esforço, eu sou a substância onipresente sem limite que pode ser usada para moldar a forma, eu sou a força, a compreensão perfeita. Então, e por aí vai, ele vai fazendo várias afirmações, eu sou. Mas não é para a gente só ficar repetindo, repetindo, repetindo. Sobre cada uma dessas, a gente pensa assim: bom, isso é verdade? Eu posso praticar isso dessa forma? A gente vai ajustando para a nossa realidade, para o que a gente quer ver na nossa vida. E eu marquei um aqui, que é uma coisa que eu achei assim, muito linda, né? Ele fala assim: diga isso frequentemente. Eu sou o mestre interior, governando e controlando todos os meus processos de pensamento, na perfeição do Cristo, integralmente como eu desejo que sejam. Isso aqui é para juntar com aquele do cérebro, né? Então a gente vai estar governando e controlando todos os nossos pensamentos na perfeição do Cristo. Mas o Cristo, ele tinha os pensamentos. Às vezes a gente até lê a Bíblia e fica assim perplexo. Poxa, a pessoa faz uma pergunta desse jeito, ele responde com uma parábola, responde de outra forma, mas o que é isso? Mas a gente tem que ver a perfeição que tem ali. Mas como que a gente vai compreender a perfeição? A perfeição, nós vamos ter que refletir, pensar,
Então, por isso que essas duas afirmações, eu sou o mestre interior, governando e controlando todos os meus processos de pensamento na perfeição do Cristo. Ou seja, eu vou controlar, vou governar e vou entender integralmente isso que ele está falando. Porque pode não ser de estalo que a gente vai ter a resposta, mas a gente precisa refletir sobre isso. E o mais importante é, falando sobre o outro, né, quando a gente vê o outro, a prática que ele é taxativo aqui, você abençoe o outro, veja o outro na luz. Quando você abençoar outras pessoas, as visualize na luz. Há uma atividade da dupla da qualidade que você manda. Então, a partir do momento que você visualiza a pessoa na luz, é como se tivesse a luz voltando para você. Então, vocês dois vão estar, sabe naquele loop, naquele 8, né, deitado, que você manda a luz que está lá vem para cá também. Porque a pessoa quer receber a luz, mas ela não sabe, às vezes ela não consegue por ela mesma se iluminar, mas a partir da gente, do momento que a gente envia a luz e volta a luz para a gente, que a gente abençoe, a bênção volta para a gente vai tendo uma percepção melhor, a gente vai conseguir ver coisas que a gente não via antes. E isso sim é qualificar todo o nosso ser. E ele fala o seguinte, que quando a gente consegue abençoar tudo, abençoar nossos objetos, abençoar as coisas que a gente tem. Como se fosse né, aquela prática da gratidão, agradecer por tudo. Ok, você agradece por tudo, mas você também abençoa tudo que você tem. Você tem outros olhos. Em poucos momentos, você vai começar a ver milagres acontecendo. São coisinhas que a gente acha assim, poxa, aconteceu, uma coisa legal aconteceu comigo. Você ganha um presente, uma pessoa que nunca falou com você começa a falar com você. Você é convidado para uma coisa. São os milagres que acontecem, mas que acontecem por quê? Porque você está irradiando luz para todos, você está abençoando tudo ao seu redor. Você não está só deixando a luz em você. Não, tem um tubo de luz aqui, se o tubo de luz é meu, ninguém tasca. Não é nada disso. É você saber que essa minha luz aqui está irradiando para cá, para lá, para o outro, para quem eu não gosto, mas tem que gostar. São Germain está ensinando. E a gente não aprende, a gente fica lá a vida inteira. Ah, não, mas aquele fulano fez isso comigo. Ah, não sei o quê. Eu tive não é um desafeto, uma pessoa que eu não gostei. Uma pessoa que fez uma coisa que eu não gostei, há muitos anos atrás, eu era criança, né? Convidou a gente para passar já falei, né? Para passar o Natal na casa deles, né? Eu era criança, fui toda feliz. Aí chegou no final das meia-noite, depois da ceia, não sei o quê, mandou a gente embora. Eu falei assim, poxa, depois que está todo mundo bêbado, né? Eu era criança, mas eu vi, né? É, quem ia dirigir o carro estava bêbado, estava todo mundo cansado, achando que ia ficar lá, a gente teve que ir embora. Então, olha o perigo. Então, aquilo me chocou de uma tal forma, eu fiquei tão chateada com aquilo, eu falei assim, nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. Hoje já está tudo certo, mas a força daquela intenção foi tão grande que eu realmente nunca mais encontrei aquela pessoa, né? É uma parente bem distante, mas eu nunca mais encontrei. Mas por quê? Aquilo foi tão irritante na minha vida. Aí, quando alguém falava daquela pessoa, eu falei assim, tá tudo bem, eu trocava o assunto. Então, hoje está tudo certo, né? Já mando luz, abençoo, né? Mas são camadas e camadas que eu tenho que limpar. Mas fiquei muitos anos, né? Não comentava com ninguém, mas aquilo me irritou, aquela situação me irritou tanto quando eu era criança que, uau! Então, a gente tem que reconhecer as coisas que aconteceram quando a gente era criança, até mesmo coisas que são de outras vidas, ou de antes, que a gente está mantendo, que aconteceram com os nossos pais, que a gente, por amor filial, a gente mantém. E a gente precisa abençoar todos, mandar luz para todo mundo, para todas as situações e para ver um milagre acontecer. E uma coisa assim que ele falou, que eu me policiei, comecei a me observar, porque quando a gente
tem na nossa casa, né? Eu tenho um adolescente e faz coisas que às vezes irritam a gente, né? A gente quer que estude, a gente quer que tome banho na hora que a gente quer, a gente quer que coma tudo direitinho. Então, e quando não faz nada disso, a gente tasca comentário negativo. Mas você não faz nada, mas você isso, mas você aquilo, deixa o quarto desarrumado, e não sei o quê. Olha, ele fala assim, Saint-Germain, não há nada mais trágico no mundo que uma pessoa manter pensamentos de limitação sobre um outro ser humano, que era o que eu pensava, né, sobre, nesse caso, meu filho. Eu ficava falando para ele, mas que você não estuda do jeito que eu quero que você estude, né? Porque na minha época eu estudava 3, 4 horas, ele estuda uma horinha, mas são outros tempos, são outras formas de estudar. Eu não tinha computador, eu não tinha celular, não tinha coisa para pesquisar. E hoje não, eles têm tudo ali na mão. Até mesmo as provas são mais fáceis, tem só marcar um X. Né? Na minha época, a prova tinha que ser você escrever, você pensar, você ler, fazer um resumo, o resumo do resumo do resumo. Então, hoje não, aqui. Então, São Germain ele fala assim: não há nada trágico no mundo que uma pessoa possa manter pensamentos de limitação sobre outro ser humano. Então, eu parei com isso. Em vez de ficar dizendo para ele que você não isso, não isso, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, eu comecei a dizer: não, mas que legal que você está, mesmo que seja um pouquinho, que legal que você está estudando, que legal que você está, arrumou esse pedaço aqui do seu quarto, que legal que você arrumou sua cama, que você está entendendo? A gente trocar o polo do negativo para o positivo e incentivar a pessoa a fazer mais. Porque quando a pessoa recebe elogio, a gente não fica toda feliz, toda, ai, toda gostosinha. É isso. Você começar a elogiar. Porque quando eu começo a falar nisso, né? Você isso, você aquilo, você para qualquer pessoa, né? Ninguém gosta. A pessoa vai retrucar, vai rebater, a pessoa vai ficar chateada comigo. Ih, não, lá vem ela, meu Deus, está sempre com alguma questão para ser resolvida. Vamos todos juntos nos unir e não criar este mundo trágico, né, que o Saint-Germain fala. Aí ele fala assim: um pensamento de imperfeição dirigido a uma pessoa sensível, algumas vezes limita-a por anos, e muitas vezes os resultados são muito trágicos. Então, todos devemos dar a todo mundo sua liberdade mental. Eu tinha um amigo que falava assim, ele gostava de dizer, atormente a mente do demente. Vamos fugir dessas palavras e vamos dar liberdade mental para todos. Claro que, se não for respeitoso com a gente se afasta, né? Mas com respeito, a gente consegue tudo o que a gente quer. Você está entendendo? Então, se nós falamos a verdade, falamos de liberdade para vós, assegurai-vos que dá-la primeiro aos demais, né? Quando há uma condição em outra pessoa que deseja ajudar, usai somente isso, esta afirmação. Eu sou a manifestação perfeita ali naquela pessoa. Então, eu comecei a praticar isso com o meu filho em casa e eu vi resultados ótimos. É claro que não está perfeito do jeito que eu, como mãe, gostaria, né? Mas como eu sou, está perfeito. Porque ele super amoroso, me trata bem. Eu peço para ele fazer as coisas aqui na cozinha, ele faz. O quarto dele não está perfeito, mas não está totalmente desarrumado como estava antes. Então, aos poucos as pessoas vão se moldando, se polindo, se modelando para chegar à perfeição. A perfeição, eu falei, não é de um estalo, ela é pouco a pouco, ela é um passo a passo, e cada um tem o seu momento, o momento de chegar. É isso que a gente às vezes não consegue reconhecer, que é que me iluminei, estou totalmente, eu sou, agora eu quero que todo mundo esteja. Aí a gente pega o livro, ó, lê aqui, vem comigo aqui, você tem que ser assim, não, tem que dar espaço. Então, São Germain fala assim, para a gente respeitar o outro e dar liberdade mental para ele. Então, hoje, quando a gente vê pessoas falando que querem, a gente, uh, é, eu sou a manifestação perfeita ali. Então, deixa, porque o meu eu sou vai se comunicar com o eu sou daquela pessoa. Você está sendo legal para todo mundo? Porque às vezes a pessoa vai se tocar depois, poxa, não foi tão legal o que eu falei, não foi tão bom assim. Então é isso, a gente acordar, despertar para praticar o eu sou de uma forma positiva, amorosa,
com todo mundo, com todas as pessoas ao nosso redor. É, então, eu convido vocês a ler esse capítulo, se vocês tiverem o livro de São Germain, tem na internet, vocês conseguem vários, mas, de qualquer forma, comecem a praticar aos poucos. E, então, de tudo que eu estou trazendo aqui, não perca essa chance de colocar na vida de vocês tudo que eu estou trazendo e começar a praticar o eu sou. Você vigia o externo, vigia seus pensamentos, vigia, coloca um círculo de proteção, tá? Invoca a lei do perdão para perdoar tudo que você já fez em relação a você, em relação a outras pessoas. E a partir desse momento, aí sim, a gente vai começar a acessar a nossa essência e vamos ser mais felizes. E os milagres vão começar a acontecer na vida, porque a gente quer milagre, milagre financeiro, milagre amoroso, milagre em todas as áreas da nossa vida. A gente quer um milagre. É isso. A gente vai conseguir atingir. Então, olha, por favor, se inscreva no canal se vocês quiserem. Se tiver pergunta para fazer, pode fazer. Eu estou aqui. Até mais. Tchau.